Dicas para redação para você que vai fazer o Enem amanhã. Vou dar para vocês hoje a mesma dica que eu dou para os meus alunos antes deles fazerem a redação do Enem. Primeiro de tudo, já começando com a dica de ouro. Quando você pegar a prova, ignora as questões. Eu sei que você vai sentir vontade de fazer aquelas 90 questões. Você vai olhar para a questão, você vai querer responder, mas você tem que se segurar e ir direto para a proposta de redação. E por que eu tô falando isso? Porque quando você vai direto para a proposta, você ainda tá com a mente fresca, você acabou de chegar, você acabou de começar a prova, e já está com as ideias frescas na sua cabeça e vai jogar no rascunho tudo que você poderia escrever. Você já coloca ali no seu rascunho a opinião que você colocaria já na introdução, a sua tese, já pensaria ali em 2 argumentos, em 2 repertórios para você colocar no desenvolvimento, e já poderia começar a pensar ali numa solução também. A partir daí, você já vai ter o seu esqueleto da sua redação, você já vai ter feito um planejamento para o que você pretende escrever na sua redação. E aí, depois disso, se você preferir, já passa logo para as questões, e já começa a resolver as questões. E aí você vê a melhor forma de administrar o seu tempo, né? Se você prefere fazer 45 questões e voltar para a redação, ou se você quer fazer as 90 questões e voltar para a redação, coisa que eu não recomendo, porque você ainda precisa passar para o cartão resposta aquelas 90 questões. Então você tem que administrar bem o tempo para você escrever na folha final de redação e o tempo que você vai tirar para passar as respostas para o cartão de resposta. Então eu aconselho aí, depois das 45 primeiras questões, você faz metade da prova, você volta para a redação, finalize a sua redação. Geralmente a própria prova traz questões com textos que se relacionam com o tema da redação também, então você pode ir lá pegar mais algumas ideias, talvez lendo lá as questões, te lembre de algum outro repertório que você não tinha lembrado na hora de escrever o rascunho. Por isso eu não aconselho você já sair escrevendo a redação, né, na folha final, logo assim que pegar. Eu aconselho você fazer o rascunho, fazer pelo menos a prova, metade da prova, e depois voltar para finalizar a sua redação. Por que eu tô falando isso? Porque vocês têm 5 horas e meia de prova. É bastante tempo, parece que é bastante tempo, mas quando você tem que produzir uma redação, é pouco tempo. E aí, geralmente, quando você termina esse tipo de prova que tem redação, você levanta para entregar a sua prova pro fiscal, você olha para trás, a turma tá todo mundo fazendo o quê? A redação. O pessoal deixa a redação para a última hora e acaba se enrolando, porque primeiro prefere responder 90 questões, que é muito cansativo, é muita coisa para nossa cabeça, né? Ter que responder 90 questões e ainda produzir um texto, e a pessoa deixa para produzir o texto no final. Melhor você errar, chutar algumas últimas questões ou errar algumas questões de múltipla escolha do que deixar a sua redação em branco ou incompleta, que a gente sabe que no Enem o principal é a redação. E agora só um adendo sobre os repertórios, né? Porque o INEP trouxe aí um alerta sobre os repertórios de bolso. Aqueles repertórios socioculturais, né, que todo mundo traz o mesmo exemplo, o mesmo repertório, citam sempre os mesmos filósofos, os mesmos livros, trazem sempre as mesmas citações. Isso acaba sendo problemático porque a pessoa não sabe o que ela está escrevendo, ela só cita qualquer coisa para poder parecer que ela sabe sobre o assunto, mas na verdade ela não sabe. E aí o repertório acaba sendo improdutivo. O repertório vai ser produtivo quando ele de fato se relaciona com o que você está falando e quando você consegue fazer essa relação, explicar bem por que você trouxe aquele repertório ali para defender a sua opinião, para argumentar. Então a dica que eu dou é sempre: use os repertórios que você conhece. Não pegue repertórios prontos da internet. Use os conhecimentos que você tem. Você pode encontrar esse repertório mencionando livros que você leu, séries que você assistiu, reportagens que você leu ou assistiu, acontecimentos que estão em alta, como a COP30 que está acontecendo agora. Se você já veio ao longo do ano lendo, assistindo ou lendo jornal, lendo livros, assistindo séries ou filmes que se relacionam com temas que poderiam cair no Enem, você já está bem preparado com os seus próprios repertórios para poder usar na sua prova. Desejo uma ótima prova para todos vocês, que vocês mantenham a calma. Se usarem essas dicas, vocês vão conseguir terminar a prova e a redação tranquilamente. Chegue cedo, leve mais de uma caneta e vejo vocês na universidade.